Boa tarde a todos. Eu trouxe um pouquinho da vida e obra da médium Isabel Salomão, porque é inspiradora. E muitos não conhecem, né, a vida dela, tá? Então, eu resolvi trazer para que a gente conheça um pouquinho. Ela morreu agora, desencarnou, com 100 anos de idade. Foi a médium mais longeva do Brasil e, talvez, do mundo inteiro, né? Aqui são várias fotos dela quando era jovem, já idosa, meia-idade, né? São vários momentos da vida dela aqui. Dona Isabel Salomão de Campos nasceu em 22 de nove de 1924, em Rochedo de Minas, Minas Gerais. Faleceu 11 de 11 de 2024, Juiz de Fora. Médium, educador e espírita. Os pais eram imigrantes libaneses, senhor Najib Salomão e senhora Shaide Salomão. A família numerosa com 9 irmãos, com ela 10, né? Eram 10 pessoas, 10 filhos. Aos 9 anos, despertou a mediunidade. Quando concluiu o primário, falou ao pai que gostaria de educar crianças da redondeza. Com o apoio do pai, construiu as carteiras e derrubaram parede em sua casa. Com 9 anos de idade, Isabel já via espíritos ali pela fazenda, já benzia as pessoas, sem saber o que era benzimento, já procurava ervas no mato ali, para fazer chás para as pessoas serem curadas, fazia plastos, né, para as pessoas colocarem nos dentes, porque naquela época dentista era raríssimo. Eles arrancavam no alicate os dentes, quando conseguiam arrancar, né, as pessoas. Então, ela era conhecida como a menina que benzia. E a família não compreendia nada disso, porque eram imigrantes libaneses. Eles não compreendiam o que acontecia com aquela menina. Por que ela era diferente de todo mundo? Os pais eram praticamente analfabetos, né? E muito trabalhadores, como todo imigrante, principalmente naquela época, né? Muito trabalhadores. Ela era muito achegada ao pai, ela amava aquele pai de paixão, né? Eram 8 homens e 2 mulheres, eram 10 filhos, eram muito unidos, era uma família muito unida, muito trabalhadora. Isabel, com 9 anos, ela ia para a roça ajudar os pais, os irmãos no trabalho. Depois ela voltava para casa, ia para a máquina de costura, costurar as correias para os tamancos que o pai fazia de madeira. A mãe ensinou ela a costurar. Então, ela ajudava muito a família também. E, nesses caminhos de ida para casa e indo lá para a roça, ela via espíritos e não sabia quem era. Eram pessoas que ela nunca viu ali na região, mas também não sabiam quem eram, por que elas estavam ali, né? E aí ela contava para os pais, eles falavam que ela estava ficando louca, né? A mãe dela chamava ela de Isabel. Isabel, você está ficando louca. Isso não existe, né? E assim ela foi crescendo, né? Junto com a sua mediunidade. Aos 14 anos, ergueu a Escola Rural Mista Bom Jardim, foi reconhecida pelo município por sua habilidade com a turma, lidando com 3 séries em uma única sala. Isabel, ela fez somente o primário, tá? Ela não estudou mais nada do que isso. Como dizia minha mãe, o primário antigamente era o ginásio de hoje, né? E ela, vendo que as crianças ali das fazendas, as crianças de colonos, dos trabalhadores, os filhos de colonos, não tiveram a oportunidade que ela teve de ir para a escola. Ela caminhava 1h30 a 2 horas para chegar na escola. Vocês imaginam, né? E aquelas crianças não teriam condições de fazer isso, porque elas tinham que trabalhar o dia inteiro, porque a prioridade era trabalhar, não estudar. Estamos falando dos anos 30 e pouco, né? E aí ela teve uma ideia, ela ia levantar uma escola na casa dela, ali na fazenda. E pediu para o pai se eles podiam construir uma escola ali, levantar, construir carteiras, tal, para que aquelas crianças da redondeza pudessem estudar. E ela mesma foi dar aula para eles, com 14 anos de idade.
E ela, corajosa, foi até o prefeito. Falou, prefeito, olha, eu estou fazendo uma escola lá em casa. E eu quero ajuda para essa escola. Falou, mas você tem certeza? Você tem menina ainda? Você é professora? Ela falou, não, mas eu vou ajudar essas crianças, não é? Vou fazer o que eu posso para que essas crianças consigam, pelo menos, ler e escrever. E aí ela conseguiu, do prefeito, uma ajuda para poder realmente montar uma escola bonitinha ali na fazenda, né? E ensinar essas crianças a ler e escrever. Tá? E ela conseguiu lidar com 3 séries. Ela dava aula para as 3 séries juntas ali, como era comum no interior, nos sítios, né? Aos 17 anos, mudou-se para Juiz de Fora com a família, foi trabalhar no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. O que acontece? Com o tempo, os filhos foram indo para a cidade grande. E aí foi faltando mão de obra. E o pai dela, né, não tinha mais condições de trabalhar sozinho ali com tão pouca gente, né? E também os filhos que iam para fora estudar falavam para o pai, pai, vem para cá com a família, porque tem oportunidades aqui para todos. Porque a terra já não estava dando muita coisa. Ele já estava cansado, porque naquela época a expectativa de vida era 60 anos. Ele estava com 50 e poucos anos de idade já. E aí, ele pegou toda a família e veio para Juiz de Fora, que era uma cidade, Manchester, na época, com mais de 100 empresas, de 100 fábricas funcionando. Então, Juiz de Fora era uma cidade promissora, né? E aí ela conseguiu trabalho nesse Instituto de Laticínio. A mãe dela começou a fazer doce para vender, doce de leite, fazia tachos e mais tachos de doce, fazia os quadradinhos e dava para os filhos dela menores irem vender na rua. E o pai fazia os tamancos. Continuou fazendo os tamancos de madeira, ele vendia para as fábricas o solado e vendia de porta em porta também, né? Era uma família muito trabalhadora. Ela foi apresentada ao Espiritismo pelo patrão dela, doutor Vicentino Mancini, né? E começou a participar das reuniões mediúnicas. Ali foi esclarecida que as visões que tinha desde criança eram de espíritos. Que até ali era católica fervorosa, como todos eram naquela época. E ela não compreendia o que era que acontecia com ela, né? Na fazenda, ela pregava cada susto no pai dela, porque uma vez ela estava na mesa de jantar, ela falou, pai, tem um rosto ali na janela, estou invadindo a fazenda. E o pai, imagina, né, já pegou os empregados dele lá, os funcionários, já saiu correndo de cavalo para ver se achava todo mundo lá, os que estavam invadindo a fazenda. E não era ninguém, eram os espíritos. Aí, outra vez, a mesma coisa, ela estava na beira do lago, lá do rio, ela e o irmão dela brincando, e viu um monte de cavaleiros vindo em direção a eles. E começou a gritar, pai, estou invadindo a fazenda, estou invadindo, pai, corre, corre, né? E ele, todo atarantado, chamou os funcionários lá, os empregados, pegou os revólveres lá, as espingardas que era na época, né? E foi atrás dos tal cavaleiro. Minha filha, não tem cavaleiro nenhum, a gente não achou ninguém aqui em volta. Eram muitos, pai, eram mais de 20. Mas como que a gente não vai ver 20 cavaleiros vindo de lá para cá? Não tem como, minha filha, não ver esse povo todo. Aí, daquele dia em diante, ela começou a ficar mais retraída. Ela não falou mais nada, porque ela sentia que ela estava incomodando já com as visões que ela estava tendo, né? E quando ela chega nesse centro, o que acontece? A médium, as visões já comentei, né? A médium fala tudo que ela queria ouvir, que ela precisava ouvir na palestra. Olha só. Foi encaminhada ao centro espírita através do seu chefe, senhor Vicentino, que, ouvindo o desabafo de Isabel em relação às visões que tinha desde criança, viu que ali se encontrava uma médium por excelência. A dirigente do centro, dona Zuzu, pediu a Isabel que assumisse a direção das reuniões. Ela disse que não conhecia a doutrina, que só acreditava porque ela mesma viu os espíritos desde sempre. Dona Zuzu falou que o mentor da casa, João de Freitas, disse a ela que Isabel seria a sua substituta. Assim que Isabel entrou no centro, ela só tinha 23 anos na época. Olha só, ela nunca ouviu falar de espiritismo, ela não estudou nada,
nenhum livro, e ela foi assumir o centro. Assumiu com 23 anos. Só que quando ela sentava para fazer a palestra, ou para fazer as explanações, ela falava coisas que até os médiuns estudados lá não sabiam, não tinham conhecimento. Né? E Dona Zuzu saiu de licença, que era muito idosinha, quase 90 anos, e pediu que Isabel, como ela falou ali, assumisse o centro. Isabel, no centro, tinha receituário de homeopatia. O médium receitista, que a gente fala, né? Na hora, ela já falou para ele, né? Ela já acabou com o receituário. Então, teve mudanças na casa espírita, depois que Isabel assumiu. Acabando com o receituário no centro, para evitar risco de mistificação em qualquer forma de pagamento. O remédio será o Evangelho de Jesus e a sua aplicação. Receitas são por conta dos médicos da terra. Respeitemos a medicina e seus profissionais. A nossa tarefa é cuidar do espírito. Ela não foi bem vista, né? Porque ela já trouxe mudanças, ela era muito incisiva. Muito, né? Mulher forte, mulher decisiva, né? Ponderar. Ela realmente, como toda boa libanesa, né? Ela tinha o poder. Né? E ela mudou tudo na casa espírita, só que no primeiro dia da palestra dela, não tinha 20 cadeiras ocupadas lá. E a casa recebia mais de 100 pessoas. E ali mesmo ela fez uma prece, falando ao plano espiritual que se ela estava ali para atrapalhar, que desse um sinal para ela que ela ia embora. Mas se ela estava ali para ajudar, que desse um sinal material para ela e ela continuaria. Na próxima semana veio mais de 100 pessoas na casa. A casa lotou. Foi o sinal que ela pediu. Né? Dona Zuzu chegou da licença, não tinha nem como passar entre as pessoas. Ela falou, nossa, quem diria, não? Né? A nossa menina está indo bem. Né? E aí, ela falou, eu estou vendo, minha filha, que você está indo muito bem, porque antigamente, quando eu saía de licença, meu telefone não parava de tocar, agora ninguém ligou para mim. Sinal que está tudo bem, né? E ela, muito feliz, ela gostava muito da Dona Isabel, confiava muito nela, né? Ela se casou-se com Ramiro Campos aos 23 anos, ele era bem mais velho do que ela, né? Primeira vez que ela viu o Ramiro Campos foi no footing, né? Antigamente chamava footing, paquera. Era uma praça, as moças iam de um lado, os rapazes iam de outro, né? E ficavam olhando. Ela aqui, o rapaz lá, e eles ficavam se olhando, né? Coisa de 1950, 40, né? Interior de Minas Gerais. E aí ela falou para a irmã dela, você está vendo aquele rapaz ali? Eu vou me casar com ele. Olha só. Ela nem conhecia, ela só viu do outro lado da praça. Ela tinha uma mediunidade fora de série. E a irmã riu dela. Ela falou, você está ficando louca, Isabel? Você nem conhece o rapaz? Você está vendo do outro lado da praça, né? Mas escreve o que estou te dizendo, eu vou casar com ele. Né? E realmente se casou. Ela se casou com ele, recém-casada, adota um menino que sua vizinha já ajudava há algum tempo. Esta criança via jogada nas ruas, pois a mãe via nos bares. Quando Isabel viu o menino, disse que a fome estava estampada naquela criança. Um ano depois, nasce a primeira filha dela, na área em 1949. Dona Isabel era recém-casada, imagina, 20 e poucos anos. A vizinha falava, Isabel, adota aquele menino ali, ó. Ele vive na rua o dia inteiro, com fome, não tem ninguém, a mãe vive nos bar. Falou, mas que coisa, eu mal acabei de casar, você já quer que eu adote uma criança? Nem filho tive ainda. Falou para a vizinha, né? Mas, Isabel, você é uma pessoa tão boa, né? Você vai ser uma excelente mãe. Ela falou, eu sei que você é uma excelente mãe, mas mais para frente, né? Agora não. Mas ela ficou com tanta pena da criança quando ela viu a criança, porque a mulher trouxe a criança até ela. Que ela falou, se eu levar, vai ser irresistível, né? Quando ela viu a criança, ela não se conteve. Aí, realmente, ela pediu para o marido, né? E eles adotaram o menino. Porque, realmente, o quadro era muito, muito difícil, muito triste.
Era pele e osso a criança, né? Jogado nas ruas lá. E ela adotou esse menino. Ela teve 4 filhos dela, e mais esse menino são 5 filhos, né? Espírita de gabinete. Aí ela falando, né? As pessoas precisam se educar, vigiar o pensamento e assumir responsabilidade com a vida. Não adianta ser espírita de gabinete, é preciso fazer o bem, trabalhar para aliviar a dor alheia. Procure fazer o que estiver ao seu alcance para aliviar a dor do seu semelhante, antes que o problema chegue até você. Por que ela fala isso? Porque ela estava em casa com as crianças pequenas, as pessoas iam na casa dela para pegar conselhos com ela, se consultar com Dona Isabel, tipo atendimento fraterno, né? Durante 50 anos, ela atendeu as pessoas na casa dela, independente do centro espírita. Ela estava com comida no fogo, criança para cuidar, uma pessoa batendo na porta para ser atendida por ela. E ela estava tentando ler o Livro dos Espíritos. E ela, já brava, e como o mentor estava sempre ali, junto dela, ela falou, é o seguinte, ou eu leio, ou eu estudo, ou eu vou lá atender a pessoa. O que eu faço? Vai atender a pessoa. Porque espírita de gabinete tem um monte. Você vai ser mais uma? Falou para ela, né? Tipo assim, você vai ficar só estudando, só lendo? Vai lá praticar. Vai lá atender, vai reconfortar a pessoa. E aí ela deixou o livro de lado e foi atender a pessoa. Como ela atendia todos os dias, a casa dela era cheia de dia até de noite. Está dando microfonia, Johnny? Né? Então, foi isso que ela falou, né? Que ele quis dizer para ela, espírita de gabinete, né? São aqueles que vivem estudando e fazendo curso, mas nunca praticam, né? Você chega para pegar um conselho, um reconforto, mais tarde a gente conversa. A doença de Isabel. Dona Isabel ficou 4 meses de cama, sem poder se mexer, sem diagnóstico e sem nenhum sinal de melhora. Com 4 filhos para cuidar, sendo caçula com 2 anos de idade, sabendo que este processo era educativo, pois a espiritualidade queria que ela aprendesse a servir com serenidade. Quando vem uma entidade, ele fala para se levantar da cama e cumprir com carinho e sinceridade as ordens do alto. Isabel era muito intempestiva. Falava alto, né? Não era meio rebelde. E aí, um dia, o mentor pegou ela passando uma receita para uma vizinha para não engravidar. Naquela época, anos 40, né? A vizinha tinha um monte de filho. Sabe como é que você faz para não engravidar? Aí ensina uma tabelinha para a vizinha lá. E o mentor do lado dela. Aí, quando a vizinha sai, o mentor fala, que bonito, hein, Isabel? Você ensinando a vizinha método contraceptivo. Quem é você, Isabel? Você pensa que a espiritualidade não vai atuar quando quer? Vai deixar de atuar por sua causa? Né? Um mês depois, a própria Isabel estava grávida. Pelas tabelas, que nem diz o outro, né? Ficou grávida pelas tabelas. E, fora isso, teve alguns episódios que realmente ela saiu um pouco do limite, né? E eles colocaram ela 4 meses de cama, sem falar, sem se mexer. E ela já meia revoltada ali na cama, começou a xingar, começou a falar algumas coisas, né? E aí eles vieram para ela e falaram isso, que enquanto ela não aprendesse a servir com serenidade, com paciência, com amor, com calma, ela não sairia dali, daquela cama. Até que um belo dia ela compreendeu que foi educativo esses 4 meses para ela na cama. Foi para conter, né, os arroubos que ela tinha constantemente. E depois disso, ela ficou, como diz o ditado, pianinho. Ela ficou ótima, porque aí ela foi muito mais serena, muito mais ponderada, muito mais calma, e realmente seguiu o que a espiritualidade sempre estava passando para ela.
Dona Isabel funda o Centro Espírita Casa do Caminho em 1974, na cidade de Juiz de Fora, com todas as 500 cadeiras ocupadas. Seu esposo Ramiro proferiu a primeira palestra na Casa Espírita. 2 anos depois, a casa receberia mais de 1.000 pessoas para ouvir o médium Chico Xavier, que visitava a Casa do Caminho. Claro que naquele centro que ela estava, não cabia mais Dona Isabel. Cada palestra que ela fazia, ou sempre quando ela estava lá, era mais de 500 pessoas que vinham, e não tinha lugar para todo mundo. Ficava um monte de gente na rua, fechava a rua inteira, e começou a incomodar as pessoas. Os vizinhos começaram a ficar incomodados com aquele monte de gente na rua ali, parado. E aí, o jeito foi ela fundar um centro espírita, construir uma casa espírita. E aí, essas 500 cadeiras foram doações de um cinema velho que fechou e conseguiram essa doação para o centro. Quem construiu o centro foi 2 empresários que eram muito amigos do casal e se prontificaram a construir esse centro, junto com outras pessoas também, que eram muito amigos dele. Dona Isabel tinha uma equipe que trabalhava com ela. Tanto quando ela foi até o Chico Xavier, convidar ele para ir à casa dela. Estou eu aqui, mais a minha equipe. Aí Chico Xavier falou, minha filha, que negócio é esse de equipe? O que é isso? Chico, são pessoas que me ajudam no meu trabalho, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, eles me ajudam muito. Ah, tá bom, compreendi, então. Né? E, realmente, a casa tinha só 500 lugares, mas foi revezando, né? E receberam mais de 1.000 pessoas para ver o Chico. Depois do almoço domingo, o doutor Freitas, mentor de Dona Isabel, disse a ela, que beleza, minha filha, sua mesa e seus filhos, pois bem, sai um pouco de seu conforto e vá ajudar os filhos de outras mães que não têm o mínimo que seus filhos têm. Pega de surpresa pelo mentor espiritual, ela repassou a mensagem aos familiares e, junto ao seu esposo Ramiro, fundaram o Lar do Caminho em dezembro de 81. Mais de 500 meninos de 0 a 18 anos passariam ao longo dos anos pela entidade, que era mantida por eventos promovidos pela equipe de Dona Isabel, que não recebia nenhuma verba do poder público. 6 anos após inaugurar o Lar do Caminho, criou o Instituto Educacional Allan Kardec, uma escola particular que inicialmente atendia só as crianças do Lar do Caminho, pois elas eram muito humilhadas em outras escolas por serem de instituição, e acabavam sempre levando a culpa de tudo que acontecia de ruim nas escolas. É muito interessante essa passagem aqui. Ali, ela... Olha, o mentor dela, gente, estava ali com o Emmanuel, né? Você viu que ele era meio bravo, o mentor dela, o Freitas aí, né? Não dava mole para a Dona Isabel, não. E esse almoço, estava aquela mesa posta, imagina uma mesa árabe ali, coisa maravilhosa, linda, né? E aí ele falou para ela acordar e ajudar as crianças que tinha muita criança abandonada na cidade, muitas crianças na rua, acreditam nisso? Nessa época, né? E ela fundou, junto com o esposo, aqueles 2 amigos que fundaram o centro lá atrás, que ajudaram a construir o centro, construíram também esse lar aí, né, para eles, e pediram para que ela e o marido fossem morar lá nesse lar, porque eles moravam de aluguel. Ela nunca teve uma casa própria, Dona Isabel. Ela sempre morou de aluguel, porque ela nunca juntou dinheiro, sempre ela foi ajudando as pessoas. Sempre foi ajudando as pessoas, não é? E aí, eles colocaram essa imposição para ela, que ela fosse morar junto com o seu Ramiro, lá no lar das crianças. Eles construíram, no andar de cima, construíram os cômodos para eles morarem, né? E inaugurou o Lar do Caminho, que era essa escola aí para as crianças, porque tudo que acontecia na escola eram as crianças do orfanato que era culpada. O que ela fez um dia? Ela, muito esperta, não deixou nenhuma criança ir para a escola naquele dia. Ficou todo mundo em casa, todo mundo no orfanato. Ninguém foi para a escola. Aí recebe uma ligação da escola. Dona Isabel, suas crianças estão acabando com a escola. Acabaram de fazer isso, isso e isso. É mesmo? É. Que coisa, não? Por quê? Estão todos aqui. Não foi nenhum para a escola hoje. Nossa, imagina a cara da diretora, né? Na hora desligou o telefone.
Percebeu? Ela pegou no pulo, né? Tudo era culpa das crianças dela. Aí ela construiu essa escolinha aí para as crianças, que depois ficou sendo utilizada para as outras crianças da cidade ali, porque era tão boa que as pessoas queriam colocar seus filhos também na escola, que era das crianças do orfanato, né? Aqui eram algumas das crianças com ela, os meninos, ali no orfanato, né? A dona Isabel, que era a mãezona deles, a mãe, a avó, era tudo para eles, né? Eu vou passar 2 videozinhos dela bem rapidinho, só para a gente conhecer a dona Isabel e um pouco como ela, das palestras dela. Então, o umbral está cheio de espíritos sofredores. Não foi o Criador que organizou um determinado lugar, o nome de umbral ou de inferno, para maltratar, para punir a sua criação, de forma alguma. Ali estão as pessoas cujas vibrações se alimentam, se atraem, vibrações negativas, pensamentos que destroem, atitudes formadas pelo pensamento. Que você pensa, você age. Você pensa, você fala, você emite. Então, cuidado com os pensamentos. Não deixe pensamento doentio, pensamento do mal, chamado negativo, permanecer na sua casa mental. Porque, em primeiro lugar, você adoece. Mesmo quando uma pessoa lhe fez mal, ore, peça amparo espiritual, esqueça. Ansiedade é inquietude do espírito. De alguma forma ele está infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais, para pacificar o seu coração. Esse espírito é sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, enfim. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia, para falar: Jesus, amigo, eu quero falar convosco. Chame pelo Cristo que ele manda o emissário dele. Fala: desça a terra, meu filho, vai atender a fulana que está angustiada, assistência a ela. Gente, é uma maravilha. O amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Que maravilha. Não, fala. Como que não vai... É 1.000, é 2.000, é 3.000 pessoas para ouvir uma mulher dessa, né? Não tem jeito. Então, ela faleceu, gente, em 2024, né? Meu nome é gratidão. 2024, dona Isabel encerra a sua missão aqui na Terra e vai trabalhar no plano espiritual, com certeza, né? Ela trabalhou até os seus 97 anos, por aí, não é? Até os 97 anos ela trabalhou. Ela estava lá ficava lá na... 100 anos, dona Isabel. Mulher ativa, ela morreu lúcida, ativa, trabalhando. Ela realmente só parou porque adoeceu e desencarnou, né? Essa aqui é a referência dela, o livro que eu utilizei, tá? Para aqueles que, de repente, se interessarem, tem na internet. Daniela Arbex, Os Dois Mundos de Isabel. Conta toda a vida de Isabel, toda a vida de Isabel, né? Detalhes por detalhes, os causos, porque a vida dela é maravilhosa, gente. É de simplicidade, é de doação, é de misericórdia, é de trabalho, é de amor, né? Tudo que a gente precisa na nossa vida. A gente precisa disso, de ter esse gás, essa vontade de viver. É que nem eu conversei com a nossa amiguinha lá atrás, o que nos mantém de pé é o nosso trabalho, né? Nós aqui espíritas, o que nos mantém de pé é o nosso trabalho. Veja os nossos irmãos aqui, em outras casas, idosos com 80, com 85, com 88, até com 90 anos, trabalhando diariamente, auxiliando o seu próximo. Não é uma bênção isso? Né? É como o Chico dizia, quando você ajuda a curar a ferida do próximo, você cura a sua ferida. Ah, Rita, mas eu não posso sair de casa, eu não tenho condições financeiras, não tenho condições físicas.
Pegue um momento na tua casa e faça uma oração pelos necessitados. Ore. Ore pelos necessitados. Muitos de nós não oram nem por nós mesmos. Não é verdade? Então, ajudar não é só material. Ajudar também é orar pelo próximo. É dar uma palavra amiga. É fazer uma comida para um doente. É limpar uma casa para aquele que está de cama. Enfim, é fazer o que está na nossa condição. Então, não importa qual tipo de ajuda, desde que ela seja feita com coração, é o que importa, não é verdade? Esse é o nosso recadinho de hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.